Olá, alunos! Sou a professora Gabriela, professora de Geografia da Escola de Ensino Médio Deputado Manuel Rodrigues, CRED 5. Iremos agora iniciar o assunto Formação dos Solos, capítulo 7, com as turmas de primeiro ano. Esse assunto se encontra na página 145 do livro de vocês. Formação do solo. Então, o solo ele se formou há milhões de anos por diversas causas. Fatores que favoreceram: clima, micro-organismos, vegetação, topografia, que seria o relevo, né, do terreno, o tempo. Então, quando as rochas sofrem a ação dos agentes erosivos, elas vão ser desgastadas. Então, esses agentes aí que estamos estudando, eles vão desgastar a rocha e, através disso, vai ocorrer a sua fragmentação e a sua alteração química, o que vai favorecer na formação do solo. Então, o solo ele se organiza em camadas com características diferentes, denominadas de horizontes. Esse assunto vai estar no livro de vocês, tá? E a figura que está aí no livro é parecida com essa. Essa figura representa de forma bastante esquemática o perfil de um solo bem desenvolvido. Então, observe o solo através das suas camadas. Por exemplo, os horizontes eles são representados por letras. A letra R, que está nessa região mais profunda do solo, ela é considerada a rocha-mãe, tá? Então, a decomposição dessa rocha, o tipo de rocha, é que vai desenvolver aí um tipo de solo. Ou seja, a rocha-mãe é o que vai determinar a formação, através da sua fragmentação, né, desse solo. E aí ele vai se formando as suas camadas e os seus horizontes. Vamos começar. Primeiro a gente tem a rocha-mãe, né, que é a principal. Depois nós vamos ter aqui o horizonte C, que é o inconsolidado de rocha alterada em processo de intemperismo, né? Então é quando a rocha-mãe ela começa a se fragmentar. Depois nós temos aí o horizonte B, que seria a zona de acumulação. Horizonte de máxima expressão de cor e agregação ou de concentração de materiais removidos. Ou seja, é quando os agentes erosivos eles já estão degradando a rocha desde a parte de cima, né? Como, por exemplo, chuva penetrando no solo, e aí isso vai degradando a rocha e aí vai se concentrando aí esses materiais removidos nessa região. Nós temos o horizonte O, A, E e o B, que é o que eu estou falando agora, que eles são os mais importantes para a agricultura, dada a sua fertilidade. Por quê? Porque é nessa região que se concentra a maior parte da matéria orgânica, né? O humus, como tem no livro de vocês. Ah, professora, mas o que significa humus? É justamente a matéria orgânica resultante de decomposição de plantas e animais. Então, essa matéria orgânica, ela faz com que o solo ele tenha bastante fertilidade, né? Então, isso vai favorecer também na mudança daquele terreno, certo? E aí nós temos o horizonte O, né, parte de cima, que seria no livro de vocês, ele fala sobre o O, que é horizonte orgânico em decomposição, o A, horizonte mineral com acúmulo de humus, e o E, horizonte claro de máxima remoção de argila e óxidos de ferro. Então, para a gente estudar melhor essas questões de horizonte, a gente vê aqui, ó. Esses horizontes, ou seja, essas camadas aqui do solo, né, elas seriam as camadas mais importantes para que o solo obtenha, então, fertilidade, né? Essas camadas aqui, que seria o horizonte O, horizonte A e horizonte E. Relembrando que a rocha principal seria, então, a rocha mãe, essa última rocha que se encontra, que seria, no caso, a primeira, né? Então, o solo, ele contém as suas camadas, pessoal. Então, nós temos a camada orgânica, solo superior, subsolo, material parental e a rocha mãe, né? Aí nós temos aqui, formação do solo. A formação do solo
O solo ele é, portanto, constituído de partículas minerais, no caso tem no livro de vocês na página 146, apresenta composição e tamanho diferente, dependendo da sua rocha de origem, ou seja, as características do solo vai depender da rocha mãe também. Se for, por exemplo, uma rocha de arenito, o solo ele vai ser constituído principalmente por esse tipo de rocha, né? Que através da fragmentação da rocha mãe vai surgir aquele tipo de solo. Matéria orgânica, muito importante, né? Na formação, na constituição do solo, porque é formado por restos de vegetais e animais não decompostos e pelo produto desses restos, depois de decomposto, por micro-organismos. O produto resultante dessa decomposição é o que a gente chama de humus, né? Aquela parte mais escura do solo, onde vai ter aí o material orgânico em decomposição. Ou decomposto já, na verdade, né? Que ele já se formou em humus. E nós temos a água, né? Que fica retida por tempo determinado nos poros do solo. Sua reposição é feita principalmente pela chuva ou pela irrigação. E nós temos o ar. Ocupa os poros do solo não preenchido pela água. Então, nós temos aqui uma foto de um solo e os seus horizontes já separados. Aí nós temos aqui os fatores da formação do solo, pessoal. Os fatores da formação do solo, você também vai encontrar na página 146 do livro de vocês. Nós temos a rocha matriz, o relevo, o clima, os organismos e o tempo. Então, perceba aí, ó, uma rocha, né? E quando ela começa a se decompor, se fragmentar, vai surgindo aí outras formações neste solo, né? Mas o que faz essa rocha se fragmentar? Nunca esqueçam, o intemperismo e a erosão, os agentes externos, certo? E também as reações químicas que ocorrem na rocha, no interior. Isso também vale a pena lembrar. Então, fatores de formação do solo. Primeiro fator, a rocha-mãe ou a rocha em decomposição. Vale a pena dizer novamente que se a rocha matriz for, por exemplo, um arenito, né, pode surgir solos arenosos. Se o arenito tiver pouca concentração de calcário, o solo será quimicamente pobre. Ou o que eu quero dizer? Que o solo ele vai depender da rocha matriz, da composição daquela rocha, do tipo de rocha. Outro fator, né, que favorece na formação do solo, o clima, que ele é responsável pelas origens dos processos de intemperismo. Por regiões que tem, por exemplo, muitas chuvas, né, aquele solo ele vai ter bastante umidade, ele vai ter as características também do clima. Outro fator, os organismos vivos, formando uma massa de matéria orgânica decomposta, ou seja, se o solo é rico em organismos vivos, podemos dizer que vai ser um solo fértil, né? Com grande concentração de decomposição de materiais orgânicos, como a gente chama de humus. E o outro fator, o relevo, que através da inclinação vai depender da profundidade dos solos. O tempo, a evolução através de processos contínuos. Nessa parte do relevo, eu trouxe essa figura aqui para vocês, que se encontra também no livro de vocês, na página 147. E aí vai falar sobre o que o relevo favorece na formação do solo. O relevo, como ele pode ser desigual, né, vai proporcionar também desigual distribuição da água da chuva, ou seja, nos agentes que vão modificar esse relevo e, consequentemente, o solo. Se nós temos aí, ó, um relevo mais aplainado no seu topo e com maior altitude, perceba que melhor é a infiltração da água, né, das chuvas, favorecendo o intemperismo da rocha e desenvolvimento do solo. Já se nós tivermos uma região com grande declínio, né, nós temos aí, ó, nessa parte vermelha, predomínio do escoamento superficial, propiciando a remoção de sedimentos. Isso é muito simples. Quando chove, gente, vale a pena lembrar também sobre isso, que é bastante legal de ser estudado. Nessa parte aqui, quando chove, nós temos aí um grande declive, né?
E aí, quando a água cai nesse topo, ela escoa com mais rapidez. Ou seja, o escoamento superficial vai promover a remoção de sedimentos da rocha, certo? Então, aqui não, aqui a gente tem uma região onde vai se concentrar bastante água da chuva, né? E aí, aqui não, aqui ela já desce com mais rapidez. E, por fim, convergência da água no fundo do vale, favorecendo os solos saturados em água, ou seja, maior profundidade dos solos, né? Então, o relevo, ele também é um fator de formação do solo, né, que determina a evolução, as características do solo. Então, pessoal, essa videoaula é bem simples, só de introdução, para a gente entender como se formam os solos. Eu deixo para vocês essa aula de vocês lerem essa parte do livro, que vai desde a página 45 até a página 47. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e na próxima aula a gente faz uma atividade, tá bom? Até mais!